Eu vou falar um bocadinho das evidências observacionais, que são muito relevantes no contexto do que vivenciamos hoje em dia e como é que nós produzimos informação climática no mundo, como é que nós projetamos o clima futuro. Porque a sociedade está muito preocupada com este assunto, mas existe muita controvérsia e muita informação errónea sobre estas mesmas projeções. E, estando num departamento de Física, a primeira coisa que eu queria deixar claro é que aqui, fundamentalmente, fala-se de modelos físicos e não de modelos estatísticos. Os modelos estatísticos podem ser úteis para, em combinação com os modelos físicos, produzir informação mais útil à sociedade, digamos assim, para setores diversos da nossa sociedade, porque precisamos de variáveis, digamos, indiretas para impactos na sociedade, mas o que nós estamos aqui a falar são de modelos físicos. Vou falar um bocadinho sobre aquecimento global e variabilidade climática, o que é que difere entre o aquecimento global antropogénico e o que é a variabilidade climática do sistema climático. Bom, a primeira diferença que eu queria que ficasse hoje clara era o que é que nós estamos a falar quando falamos em alterações climáticas antropogénicas e o que é que estamos a falar de variabilidade climática. Nós aqui temos uma série de 800 mil anos, reparem, está em kappa years, não é? 800 mil anos, e temos aqui uma série de anomalias de temperatura média global e anomalias de CO2 em ppm na atmosfera. Okay. Bom, o que nós vemos aqui, obviamente, é que temos uma imensa variabilidade climática. E, reparem, estamos a falar em 800 mil anos, nós não estávamos cá, mas reparem na escala que este aquecimento acontece. Não é? Este aquecimento aqui, por exemplo, não é? Nós estamos a ver este aquecimento que é mais de 8 graus, não é? Mas ele tem lugar em 50 mil anos, em 100 mil anos. Quer dizer que quando nós hoje em dia estamos a falar em alteração climática antropogénica, estamos a falar em 100 anos, 150 anos, estamos a falar de 2 ordens de magnitude de diferença. Ou seja, a variedade climática existe, mas processa-se a escalas temporais muito mais vastas do que o que nós estamos a viver hoje em dia. Quão raro é o que nós vivemos hoje em dia do ponto de vista de CO2? Nós temos aqui a mesma série de 800 mil anos de há pouco, mas agora esticámos um bocadinho mais para o nosso clima presente. E o que nós vemos aqui é que lá estão as oscilações de concentrações de CO2, mas hoje em dia nós estamos ali. Quer dizer, quando nós ouvimos falar tantas vezes, o CO2 já cresceu muito, já diminuiu muito, isso é normal. Não, reparem, isto não tem nada de normal. Nós estamos completamente fora do que é a variabilidade do CO2 na atmosfera, por razões, sejam elas naturais ou externas ao sistema climático, e o que nós temos aqui são que hoje estamos no dia 9 de março, estamos com 413 partes por milhão de CO2 na atmosfera. E isto é suficientemente dispar do que é a variabilidade climática. Isto não é um extremo, isto é o que nós chamamos de um outlier, digamos assim. Reparem que no CO2 nunca ultrapassou as 300 partes por milhão, nesta série de 800 mil anos. E como eu disse há pouco, o Homo sapiens começou aqui. Quer dizer que também convém termos esta visão antropocêntrica da questão, é que o CO2 tem alterações profundas na atmosfera, mas desde que a nossa espécie começou, elas continuam a ter a variabilidade normal do passado, mas o que o homem emitiu nos últimos 150 anos fez com que saíssemos completamente fora das concentrações de CO2 na atmosfera em 800 mil anos. Senão, toda a gente já ouviu falar em efeito de estufa, não é? E toda a gente sabe que nós colocando um meio que interfira no processo de transferência de radiação, nós podemos conseguir um aquecimento, não é? Por isso é que as estufas populam os nossos campos, não é? Porque temos um meio que consegue fazer com que a radiação de grande comprimento de onda não escape dessa mesma estufa. Ora, na atmosfera temos a mesma coisa, nós recebemos a radiação solar de pequeno comprimento de onda e a atmosfera é relativamente transparente a essa mesma radiação, reflete uma parte e aquece a superfície terrestre. Derivado deste aquecimento, a superfície terrestre emite radiação de grande comprimento de onda. Ora, a absorvidade dos constituintes da atmosfera, os tais gases estufa, faz com que parte dessa energia radiativa de grande comprimento de onda seja absorvida e fique na atmosfera. E, na verdade, é essencial para a vida, porque se nós não tivéssemos atmosfera, nós tínhamos uma temperatura média global de menos 17 graus.
nós, devido ao facto de termos efeito de estufa, o efeito de estufa é essencial à vida. Nós temos uma temperatura média global de cerca de 15 graus. Ou seja, o efeito de estufa, e eu não estou aqui a falar, tirando, digamos, as emissões antropogénicas de origem humana, faz com que a vida seja possível, e seja possível como a conhecemos, porque o efeito de estufa corresponde a mais de 32 graus na nossa temperatura média global. Este livro muito célebre de Aristóteles sobre os fenómenos naturais, e neste caso os que vêm de cima, meteor na etimologia é o que vem de cima, Aristóteles já percepcionava aqui a questão não linear da atmosfera. Reparem, ele escreveu que a meteorologia tratava de eventos naturais, mas cuja ordem é menos perfeita. Este menos perfeito, para a nossa percepção genérica, tem a ver com o quê? Com o facto do sistema climático, do vento, das diferenças de temperatura de um ponto ao outro, o comportamento da atmosfera não obedece a uma lei tão, digamos, precisa, não é uma lei exata, é um sistema não linear e, dessa forma, Aristóteles já identificava essa não linearidade utilizando aqui o termo de menos perfeito. Por exemplo, Mariotte, ele identificou uma coisa muito importante, é que quando ele colocava um vidro, ele percebia que a radiação solar passava sobre esse vidro, ou seja, havia uma transferência de calor sob a forma de energia radiativa, porque era de pequeno comprimento de onda, mas que quando tinha uma fonte de calor, o calor não passava da mesma maneira para cima. E por isso é que ele diz que o calor do Sol, isto de uma forma simplificada, atravessa um vidro, mas outras formas de calor não o atravessam. Aqui estava, digamos, o embrião do que é o efeito de estufa, não é? Do ponto de vista experimental. O primeiro grande artigo que diz respeito a esta capacidade da atmosfera reter calor foi escrito pelo Barão Fourier. Aqui num artigo para o American Journal of Science, escreveu, digamos, o precursor, a primeira ideia de efeito de estufa. Estamos em 1938 e já nas observações dos grandes centros de astronomia e de meteorologia do mundo, em Londres, em Estocolmo, já se identificava um crescimento da temperatura local. Não se tinha esta percepção da temperatura média global, obviamente, mas já havia uma temperatura que estava em crescimento. E o Callendar foi o primeiro a dizer assim: este aquecimento que já estamos a viver tem esta única explicação física possível e deve-se à atividade humana. E aqui este trabalho foi um trabalho, repare, isto foi há quase 100 anos. Por isso, quando me venho a falar do efeito de estufa está na moda, eu fico assim um bocado perplexo, não é? É uma moda muito resistente, pelo menos do ponto de vista científico, não é uma moda de todo. Este foi o 5º relatório do IPCC. Mais uma vez, não estamos a falar de uma coisa que nasceu agora por um lobby qualquer há poucos anos. Vamos em mais de 30 anos de atividade científica só vocacionada para perceber os impactos das alterações climáticas antropogénicas. E neste quinto report, relatório, há uma mensagem que é clara, que este aquecimento é inequívoco e que não é só atmosférico, é oceânico, tem a ver com o degelo, tem a ver com menor cobertura das banquiças, tem a ver com alterações profundas no sistema climático, do ponto de vista médio e do ponto de vista dos seus extremos. E, por outro lado, associado tem a subida do nível médio do mar. Do ponto de vista do sistema climático, a temperatura é uma variável essencial, mas existem muitas outras. E a precipitação que nos dá água, obviamente que alterações profundas da precipitação podem pôr em causa a vida em muitos locais. Não é só a questão de termos um aumento da temperatura, a precipitação é chave em toda a nossa sociedade. Em relação à subida do nível médio do mar, reparem que, tal como no período de Callendar, ali nos primeiros 30 anos do século XX, nós já tínhamos nos marégrafos históricos também indicações de uma subida do nível médio do mar, que se registava em 0,6 milímetros por ano. Mas reparem onde nós estamos agora em 4,4 milímetros por ano. Quer dizer que não é só a temperatura que está, digamos assim, em aceleração, temos o nível médio do mar a subir cada vez mais depressa. Não é? E nós aqui o que nós estamos a falar é quase uma ordem de magnitude, é quase 10 vezes. É esta questão dos deslocados, de haver claramente um conjunto de migrantes, chamados refugiados, é um pouco complicado ainda, mas
de pessoas que são obrigadas a deixar a sua terra porque já não têm modo de sobreviver nessa mesma terra. E nós temos um conjunto de... isto são de 2015, os números atuais são ainda mais alarmantes do que estes, mas em 2015 tivemos, devido a conflitos, guerra e violência, 8,6 milhões de deslocados, mas devido a desastres naturais tivemos 20 milhões de pessoas. E as projeções para daqui a 20 anos são que teremos mais de 200 milhões de pessoas a deixar a sua terra porque não têm modo de subsistir ou porque um desastre natural destrói completamente o seu modo de vida. Como é que nós estudamos isto? Bom, tudo o que eu relatei até agora são observações, ou seja, são as observações de referência no mundo e são, obviamente, aquilo que eu chamei no início do meu título, a evidência observacional. Mas nós precisamos de perceber, não é? Nós precisamos de perceber o que é que se vai passar no futuro. E a única forma de nós percebermos o que se vai passar no futuro é construirmos modelos físico-matemáticos que representem bem o clima presente, ou seja, que têm que ser avaliados e que têm que ser confrontados com a realidade dos últimos 100 anos, dos últimos 200 anos. Se eles tiverem o que se chama uma boa performance, se eles representarem bem o clima, então eu tenho um bom grau de confiança que os modelos físico-matemáticos projetam bem o que se vai passar no futuro. E esta é a nossa assunção para apresentarmos este tipo de trabalhos. O que é um modelo climático? Bom, temos aqui um esquema. O que nós fazemos é que nós dividimos o globo terrestre em grid boxes, em caixinhas, não é? E nestas caixinhas temos que representar todos os processos que têm lugar lá. Seja oceânicos, seja atmosféricos, seja relativos aos rios, seja composição química, tudo. E, obviamente que a nossa capacidade computacional, estes modelos são modelos muito complexos, têm milhões de linhas de código, demoram meses a correr no supercomputador. Quer dizer que nós temos uma restrição de tempo que tem a ver com a resolução a que corremos estes modelos. Não é? Estes modelos não podem ter 1 metro. Nós, o que gostaríamos era ter toda a Terra, não é, discretizada, com um modelo com 1 metro de resolução, porque nesse caso nós conseguimos representar com muita acuidade toda a heterogeneidade da superfície. Mas não. Nós temos os recursos computacionais são finitos. Quer dizer que o state of the art hoje em dia é que neste momento os melhores modelos do mundo, nós corremos os modelos globais na Universidade de Lisboa e corremos a cerca de 80 km. No First Assessment Report, no primeiro corria-se a 500 km. Imaginem já onde chegámos. Mas mesmo assim não estamos satisfeitos. Eu já mostro que nós precisamos de mais, porque o sistema climático é de tal forma local, tem de tal forma processos que são o que nós chamamos de processos de subescala, que nós precisamos de resoluções ainda maiores e por isso precisamos de outras técnicas que eu já vou mostrar. Nos anos 70, os nossos modelos climáticos só contemplavam a atmosfera, ou seja, o sistema climático era só a atmosfera com forçamento externo, seja da superfície, seja externo ao sistema climático. Hoje em dia temos modelos que têm atmosfera, têm modelos de solo, têm oceano, têm gelo, têm química, têm o ciclo do carbono, têm vegetação dinâmica, têm química atmosférica. Quer dizer que o número de componentes e de sofisticação destes modelos aumentou imenso em 40 anos. E a resolução também. Nós começámos com 500 km e agora já estamos nos 80 e já há experiências a 40 km globais. O que é que nós projetamos para o futuro? Eu penso que estes plots, estes gráficos, alguns de vós já os conhecem, mas são sempre importantes de mostrar. Reparem, nós temos aqui uma evolução, e estes resultados são do último relatório do IPCC, da evolução da temperatura média global. E o que nós vemos aqui é que nós temos vários cenários de atividade económica, não é? Porque as emissões de CO2 têm a ver com a atividade industrial, energética, como um todo da sociedade, e temos vários cenários. E para o cenário 8.5, que é dito mais agressivo, mas é aquele em que nós estamos a caminhar, nós prevemos que pode a temperatura média global subir 4 graus até o final do século. Lembra-se do Arrhenius, que era mais ou menos as contas que ele tinha feito. Por isso a física básica, muitas vezes, com muitas simplificações, dá-nos respostas desde que tenhamos lá o processo básico, o processo físico básico. Nós olhamos para a distribuição espacial deste aumento de temperatura, e olhando aqui para este mesmo cenário, o RCP 8.5,
vemos que vamos ter regiões do mundo que vão sentir aumentos da temperatura da ordem dos 10 graus, 11 graus. Na nossa área geográfica estamos a falar em 5 graus de temperatura média no final do século. Se nós olharmos para as transformações de precipitação, reparem, mais uma vez o Mediterrâneo está aqui a laranja, quer dizer que projetamos diminuições de 20, 30% da precipitação nas nossas latitudes aqui na bacia do Mediterrâneo. Se olharmos para a precipitação extrema, reparem, aqui os vermelhos quer dizer aumento da precipitação extrema e os laranjas diminuição da precipitação extrema. Nós vemos que quase em todo o mundo nós temos um aumento dos fenómenos extremos associados à precipitação extrema. Se nós olharmos para os dias secos na zona do Mediterrâneo, temos um claro aumento no número de dias consecutivos de secos, ou seja, que podem dar lugar a ondas de calor e a secas. Quer dizer que no contexto global isto é bastante preocupante. Olhando para o nível médio do mar, estamos a falar em projeções de 80 centímetros de subida do nível médio do mar. Bom, em termos regionais, o que é que nós fazemos? O que nós fazemos é que, e fazemos isso na Faculdade de Ciências, é que nós temos modelos globais, mas precisamos de perceber com mais detalhe em certas áreas geográficas o que se vai passar. Então, o que nós fazemos é desenvolvermos modelos regionais de clima, com o mesmo tipo de equações, mas com mais processos, porque como estão numa área limitada, conseguimos correr os modelos com mais resolução, conseguimos representar mais processos. Então aqui, por exemplo, temos aqui um domínio europeu, e este diz respeito a uma simulação que nós fizemos para o século XXI todo, em que vemos a Europa com 12 km de resolução. Este esforço é feito tudo em consórcios internacionais, não serve de nada a Universidade de Lisboa estar a fazer este tipo de trabalho se não estiver integrado em consórcios internacionais, porque cada instituição tem o seu modelo e nós temos que colocar os nossos modelos numa pool de avaliação global, ver qual é a qualidade dos modelos e utilizá-los com melhor qualidade para projetar o futuro. E por isso este esforço é todo integrado em esforços internacionais e o mais importante em termos de clima regional chama-se Cordex, onde nós estamos integrados e nós trabalhamos com este domínio europeu e com este domínio africano. E agora vou-vos mostrar um bocadinho do que é que projetamos para Portugal. Só dizer-vos duas coisas essenciais, que é, nós temos sempre preocupação e é essencial nestes domínios aferirmos a qualidade destes modelos, e se nós estamos interessados em aferir a qualidade dos modelos para Portugal, temos que coligir todas as observações que existem em Portugal para verificar a qualidade destes mesmos modelos, e depois fazer um ranking da qualidade dos modelos. E sem medo que o nosso modelo seja pior do que os outros, ou seja, tentar contribuir para termos uma ideia da qualidade dos modelos e da incerteza das nossas projeções, porque é muito importante. E aqui, temos aqui a anomalia da temperatura máxima para o final do século, de acordo com aquele cenário tal é RCP 8.5, e temos aqui as estações, o inverno, primavera, verão e outono. E o que nós vemos, e isto é o futuro comparado com o chamado histórico de 1971-2000, que era a última climatologia de 30 anos que tínhamos disponível. Não é? E o que nós vemos aqui é que Portugal é um país que é muito vulnerável ao aumento da temperatura máxima. Reparem, só para esta zona aqui de Castanhos estamos a falar em aumentos da temperatura máxima de 6 graus. A média das máximas, não são os extremos. Não é? A média das máximas no verão, nesta faixa toda, vai aumentar mais de 5, 6 graus. No outono, 4, 5 graus, na primavera um pouco menos. Claro que na faixa costeira temos sempre aumentos menos intensos por causa do efeito harmonizador do oceano. Se olharmos para a temperatura mínima, temos qualquer coisa relativamente parecido, é um bocadinho mais mitigado, estamos a falar em 5 graus na zona do nordeste interior português, mas estamos a falar também de aumentos da temperatura mínima de 5, 4 graus. Porquê é que a temperatura é importante antes de ir para os extremos de temperatura? Reparem, se nós temos uma atmosfera mais quente, pela equação que se chama, uma equação muito importante que se chama Clausius-Clapeyron, que é uma equação da termodinâmica, quer dizer que temos mais capacidade de reter vapor de água na atmosfera. E se está mais quente, temos um sistema mais energético, quer dizer que nós vamos, se tivermos água disponível, vamos evaporar mais. E se vamos evaporar mais, vamos ter menos água no solo. Okay? Lembrem-se disto quando falamos de precipitação. Voltando aqui à temperatura,
e extremos de temperatura. E o extremo de temperatura que é mais, digamos, preocupante em Portugal é os extremos que têm a ver com as ondas de calor. Não é? Nós, nos últimos 2 anos, tivemos várias ondas de calor e algumas delas estivemos associadas com seca. E esse chama-se um extremo composto. Aqui, nós vemos em clima, isto é clima presente e é o número de ondas de calor por ano. E reparem, nós, no nosso território, na verdade, nós temos menos de uma onda de calor por ano, em clima presente. Agora, reparem o que é que se vai passar no futuro. Nesta faixa interior toda, nós vamos ter cerca de 5, 6 ondas de calor por ano. O pior ano que nós tivemos foi aquele ano fatídico dos incêndios, em que em algumas regiões tivemos 3 ondas de calor. E nós sabemos o que é que se passou. Agora, imaginem o que é, em média, não é um ano extraordinário, é termos 6 ondas de calor. Mais importante do que isso é a duração, porque se nós tivermos ondas de calor curtinhas, bom, as pessoas podem estar em casa, esperar, refrigerar-se, mas se estas ondas durarem muito tempo, como é que as pessoas têm uma vida normal? Olha, a duração média, em clima presente, são cerca de 6 dias, de 6 a 7 dias. No clima futuro, o que projetam estes modelos todos é que temos ondas de calor com uma duração média de até 20 dias. Se nós olharmos para o caso extremo, duração máxima, em clima presente nós temos cerca de duração máxima, temos 14 dias, e no futuro podemos ter cerca de 50 dias de onda de calor como duração máxima. Ou seja, podemos ter 2 meses em clima futuro de onda de calor. Então vejam aqui em termos sazonais o que é que projetamos para o futuro. Reparem, nós vemos que temos perdas de precipitação muito, muito importantes na primavera, que é essencial para o desenvolvimento agrícola e florestal. Estamos a falar até 20, 30% aqui em algumas faixas. No verão temos ainda maiores, temos zonas com perdas de precipitação de 70%, mas como temos pouca precipitação não é muito importante, porque são variações relativas. Mas muito preocupante é estes números aqui em outono. Porquê? Porque se nós chegamos ao outono com temperaturas muito elevadas e com muito pouca precipitação, nós vamos ter o quê? Vamos ter a biomassa muito, muito seca, não é? Vamos ter grandes problemas com as nossas áreas florestais. E reparem que as projeções são de uma diminuição da precipitação de 20% a 40%. Voltando à temperatura, reparem, então, se tivermos água disponível nos nossos aquíferos, nós vamos evaporar mais, e nós vamos ter menos precipitação, quer dizer que vamos ter um déficit de água muito mais pernicioso em Portugal. E se nós olharmos a distribuição dessa precipitação, reparem, isto aqui é como é que a precipitação vai mudar no futuro. E reparem, nós temos aqui, isto aqui é a precipitação por dia, ou seja, é o que nós chamamos a quantidade que precipita num dia, não é? E nós temos precipitações de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, todas elas vão diminuir. Mas quando olhamos para precipitações acima dos 20 milímetros, ou seja, precipitação muito intensa, nós temos projeções que aumentam, que perspectivam um aumento dessas mesmas precipitações extremas. Quer dizer que, reparem, vamos ter menos precipitação média e quando temos precipitação ela é extrema, quer dizer que ela se infiltra menos, quer dizer que vamos ter ainda mais problemas do ponto de vista da nossa gestão hídrica do recurso que é a água. A espacialização destes mesmos extremos que eu falei naquela distribuição está aqui. Se nós olharmos para o percentil 95 e o percentil 99 da precipitação, reparem, nós temos aumentos que a precipitação 99 é a precipitação muito extrema, digamos, é o último porcento de precipitação que ocorre, e temos aumentos que vão dos 20% até aos 60% dessa mesma precipitação. Pegar nos modelos energéticos e perceber qual é o impacto a nível da produção energética com interferência ou não de gestão. Então, esta é a nossa visão, que é fazer as contas, ou seja, quantificar as coisas. E para quantificar bem, é preciso utilizarmos os melhores modelos e percebemos também a incerteza daquilo que fazemos. Quer dizer, quando nós falamos aqui de extremos, não é? Quando estou a falar aqui de extremos, estes extremos resultam de retroações positivas no sistema climático, em grande medida. Por exemplo, do ponto de vista, para vos dar um exemplo mais palpável, por exemplo, quando nós tivemos em 2017 a questão de nós temos uma seca muito, muito pronunciada, não é? Nós temos cerca de 90% do nosso território em seca
severa e os outros 10% em seca extrema. E o que é que nós tivemos? Tivemos incêndios em junho devastadores, não é? E o que é que se estabeleceu aqui? Estabeleceu-se aqui uma retroação positiva do ponto de vista fenomenológico, não é? Porque nós, tendo temperaturas muito elevadas e tendo a biomassa muito seca, qualquer ignição pode provocar um incêndio. A isto juntou-se o vento intenso do Ofélia que passou e que foi para a Irlanda. Nós tivemos uma tempestade muito, muito severa, que não chegou ao nosso território, mas que provocou ventos que, mais uma vez, houve aqui uma retroação fenomenológica que fez com que tivéssemos aquela propagação de incêndio tão devastadora no centro do país. E a isto chama-se o que chamam um extremo composto. Não é? Depois, em outubro, nós continuamos a ter a seca e nós tivemos uma onda de calor em outubro e tivemos aquele problema das pessoas começarem a fazer queimadas em outubro, porque é normal fazerem queimadas. Não é? E claro que, mais uma vez, tivemos o efeito combinado de seca, onda de calor e incêndios, que é mais um efeito composto de um extremo. E, infelizmente, Portugal, desde 2017, é um caso paradigmático desta composição de fenómenos extremos. A COP21, eu devo dizer que sou, infelizmente, sou um bocadinho crítica, não quero dizer que sou crítico, mas os alvos, os targets da COP21 e depois da COP22, de conseguirmos manter a superfície terrestre com um aquecimento abaixo de 1,5 ou 2 graus, parece-me meritório, mas parece-me, infelizmente, uma ilusão muito grande, até no contexto geopolítico que nós vivemos nos dias de hoje. Neste momento, e já existem trabalhos nesse sentido, se nós deixássemos de emitir, ou seja, se nós parássemos tudo o que é setores emissores de CO2 hoje, ou seja, a boa parte da energia mundial ainda é carvão, boa parte da energia é produzida com emissões de CO2, os nossos carros não são muito relevantes, mas também têm alguma relevância, a indústria emite muito CO2, os edifícios emitem muito CO2. Se nós parássemos tudo, ou seja, não havia aquecimento, não havia aquecimento, não havia nada, o aumento destes mesmos modelos de temperatura já estava neste limiar de 1,5. Quer dizer que ter como objetivo político mantermos a temperatura abaixo de 1,5 digamos, não muito suportável do ponto de vista científico. Um dos setores pelo metano e pelo CO2, porque a pecuária não é só metano, as pessoas às vezes dizem que a pecuária é só metano, não. Todas as atividades têm a ver com a pecuária, produz-se muito CO2 também, e é muito importante. E depois também há efeitos que são indiretos relativos à pecuária, que têm a ver com o desmatamento, não é? Com a desflorestação, porque em grandes zonas do mundo nós desflorestamos para ter explorações pecuárias e, obviamente, temos menos um consumidor da floresta de CO2, quer dizer que há efeitos positivos, diretos e indiretos. Qual é o que mais contribui? São os combustíveis fósseis ou a energia? A energia. A energia. Os combustíveis fósseis... Carlos vegetariano não resolve. Não resolve. Mas, repare, mas ajuda, não é? Mas ajuda. Aqui a questão é que, repare, se nós, por exemplo, os carros, os nossos veículos, nós temos aqui uma questão de transição energética para a mobilidade elétrica que é muito importante. Mas, de facto, os carros não são um grande contribuinte para as emissões de CO2 na atmosfera e para o aquecimento global. O que se passa é que nós temos que ter carros elétricos para produzir energia renovável que os alimente. Não é? E a agropecuária também tem que ser menos emissora de CO2, direta e indiretamente. Claro que a discussão, hoje em dia também existem muitos, chamemos-lhe grupos de interesses ou pessoas mobilizadas para certas orientações, sejam alimentares, sejam de sociedade. Eu acho que todas elas têm um papel, eu não sou sectário, todas elas têm um papel. O que se passa aqui, o ponto de não retorno, tem a ver com a nossa sociedade. Não é? O que é, do ponto de vista societal, o limiar em que nós desarticulamos, em que tornamos a sociedade humana inviável. Seja por movimentos de populações extremas, não é só por fenómenos extremos, é os fenómenos extremos e termos milhões de pessoas, não é? Centenas de milhões de pessoas a procurar zonas do mundo em que possam viver. Não é? Esse ponto de não retorno, do ponto de vista climático, não existe.
O que existe um limiar que é entendido e que a COP21 e a COP22 é entendido, é que as consequências para a nossa sociedade são de tal modo diferentes se nós passarmos este limiar de 1,5, 2 graus, que podemos pôr em causa o bem-estar e a sociedade como a vislumbramos hoje, como a vemos hoje, como vivenciamos hoje no mundo. Por isso é que é este limiar. Essa temperatura depois possa baixar ou não, é que é a questão... Existe, nas projeções que nós estamos agora a fazer para o novo Assessment Report 6, nós contemplamos essa questão do overshooting. Não é? Nós temos cenários macroeconómicos que têm as emissões de CO2 associadas, em que contemplamos um overshooting e depois uma diminuição da temperatura mínima. E isso está contemplado, por exemplo, neste cenário 2.6 e no novo cenário que se chama 3.0, em que temos um pequeno overshooting de volta de 2050, mas depois a temperatura estabiliza e diminui um bocadinho. Mas é um cenário que, infelizmente, do ponto de vista do que é a nossa sociedade, e falo da sociedade emissora global, digamos que estamos muito longe dela. Mas nós também tentamos, digamos, ilustrar esse problema e fazer essas mesmas projeções, apesar de nos demorarem meses num supercomputador, porque também queremos mostrar saídas, não é? Queremos mostrar perspectivas de futuro. Em que é que se baseiam os conceitos que dizem que as emissões não fazem influência, não é por causa das emissões? Baseiam-se em quê? Trump também diz sobre isso, quer dizer... Repare, onde é que vão buscar essas ideias? eu acho que as pessoas todas têm direito às suas opiniões e a todas as suas fantasias, e mesmo as pessoas... Eu não vejo grande fundamentação, não é? O que eu tenho visto é que eu já tive em muitos fóruns de discussão com negacionistas, eles agora já se escondem um pouco mais, mas eles são bem-vindos também. E o que eu pergunto sempre, eu estou disponível para discutir o assunto, mas por favor, mostrem-me um modelo, mostrem-me uma equação física, o sistema climático é um sistema físico, não é? Mostrem-me os pressupostos, não é simplesmente dizer que isto é assim porque é assim, não é dizer que os dados dos outros são errados porque são, não é? Pronto, nós temos direito à opinião. Eu, como sou de origem, digamos, o meu background é física e em termos analíticos gosto de trabalhar sobre hipóteses que possam ser comprovadas, não é? Que sejam objeto do método científico. E essas pessoas nunca, eu já tive muitos fóruns de discussão, já tive pessoas a dizer muito desagradáveis, mas as pessoas dizem, é assim porque é assim, mas não há uma fundamentação científica que seja minimamente aceitável. Isso. É curioso que o próprio Barão Fourier, em 1824, ele não era nada parvo, ele disse, isto não pode ser da atividade solar, em 1824, porque ele fez as contas, e não podia ser. Tinha que ser alguma coisa atmosférica, tinha que ser qualquer coisa na atmosfera que fazia com que a temperatura fosse os tais 32 graus acima do que o que é. Enfim, grandes problemas exigem grandes soluções, não é? E esse parece ser um problema tão grande que, se calhar, qualquer solução não pode ser deste pequeno tipo incremental que estamos a tentar, mas será qualquer coisa, não sei, estou a especular agora, geoengenharia, métodos novos de sequestro de carbono, etc. Quer dizer, se calhar qualquer coisa que nos parece hoje lunático ou muito caro, mas que se calhar um dia vai ser uma coisa que, devido a um breakthrough qualquer, se consegue implementar. Estou a dizer um disparate muito grande ou não? Não, já tivemos tantos breakthroughs na história da humanidade. Sim. Do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico atual, todas as tecnologias de geoengenharia a fazer face a este problema têm falhado, infelizmente. Ou seja, caro ou porque não têm qualquer viabilidade do ponto de vista económico. Ou seja, é extraordinariamente caro. O que se passa é que, às vezes, se calhar, temos que pensar de uma maneira muito mais simples. Eu penso de uma maneira simples. E eu não falei aqui deste problema porque eu não queria tornar isto demasiado complexo. Mas nós fazemos umas simulações também interessantes que são de land use changes, por exemplo. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a atividade humana não é só emissora de CO2. A atividade humana tem sido de utilização do uso do sol, da alteração do uso do sol profunda. E nestes mesmos modelos, quando nós fazemos uma simulação de 100 anos histórica, digamos assim, de 1900 até o nosso presente,
Se nós não integrarmos o uso do solo lá, a evolução do uso do solo, os modelos têm uma performance um pouco pior. Porquê? Porque não têm uma parte muito importante, não é? Porque o balanço radiativo à superfície terrestre depende do uso do solo, não é? Se nós tivermos uma floresta tropical e a removermos, e nós podemos fazer isso no modelo, nós temos um impacto muito severo no aquecimento regional. Quer dizer que, em algumas regiões do mundo, se nós, com estes exercícios de modelação, quantificarmos qual é que é o sinal devido às emissões de CO2, de aquecimento e do uso do solo, às vezes eles são da mesma magnitude. Ou seja, nessas regiões tivemos um aumento de 1 grau e meio grau foi devido às emissões globais de CO2 e outro meio grau foi do uso do solo. Para o aquecimento regional, não é para o global. Ora, isto, obviamente, para mim, mostra-me um caminho, não é? Nós temos que ser muito mais inteligentes como é que fazemos a gestão do nosso território. Por exemplo, não é? Nós não podemos continuar a dar cabo, não é? A desflorestar áreas imensas do mundo, porque, por um lado, estamos a mudar o balanço radiativo e, por outro, estamos a destruir o principal consumidor de CO2 que nós temos na Terra. Isto é uma maneira simples de pensar o mundo do ponto de vista metodológico. Claro que do ponto de vista político, impor isto a países que querem desenvolver, querem ter mais agricultura, querem ter mais pecuária, não é? E que não foram contributos históricos para as emissões, isto é um binómio muito complicado. Mas eu acredito mais, eu acho que nós precisamos, de facto, de ter atitudes que mitiguem. Isto aqui não é inexorável do ponto de vista de que não interessa o que façamos. Não, nós podemos fazer muita coisa ainda, porque se não fizermos nada, isto vai ser pior, não é? Por isso, há uma primeira, e até pego nas suas palavras, não é? A questão da mitigação é fundamental. Podemos mitigar pouco, podemos demorar 20 anos. Por exemplo, em Portugal tem a descarbonização para 2050, não é? Mas é muito importante essa descarbonização fazer-se em Portugal. E é muito importante fazer-se na Europa, não é? E é muito importante fazer-se noutros países do mundo. Porque, se nós não a fizermos, o que vamos enfrentar 30 anos depois é muito pior. Por isso, nós temos que mitigar, fazer a transição energética o mais depressa possível para responder a este problema. E aqui já não precisamos de nenhum desenvolvimento tecnológico, porque o solar hoje é completamente maduro. Nós temos tempos de retorno do investimento solar de 3 a 5 anos. Repare, é um ótimo investimento. O problema, em termos políticos, é que a nossa grelha, não é? A nossa rede, a nossa grelha não é muito inteligente, energética, não é? A smart grid. Nós não temos operadores energéticos muito interessados numa massificação do solar em Portugal, porque é mais barato investir hoje em solar do que em hídrica, do que em combustíveis fósseis, do que tudo. Por isso, só temos que ter vontade política. E a EDP não quer que a gente ponha coletores solares, é isso? Claro, por isso é que eles restringiram que podemos pôr, nós podemos pôr, mas é só para consumo pessoal. Não podemos vender. Claro. Bom, estas coisas têm que ser vistas de mão. Nós temos que mitigar e depois também temos que nos preparar a adaptar. E para isso nós temos que fazer aquilo que eu disse, sem vos maçar. Eu vejo aqui pessoas que de certeza que são muitos de diferentes áreas. Nós temos que, em diferentes áreas do conhecimento, eu trabalho com médicos, arquitetos, sociólogos, físicos, químicos, biólogos, trabalho com todas as áreas do conhecimento e eu tento sempre dizer, vamos à procura dos melhores modelos, vamos à procura do melhor conhecimento para ver se o que é que isto vai passar no futuro. Para influenciarmos a decisão política, não é? Obviamente. O que nós estamos agora a fazer, e aproveito para vos dizer, é que nós queremos ir mais longe e agora neste consórcio europeu nós estamos a começar a fazer simulações a 3 km. Ou seja, nós estamos a tentar fazer simulações que respondam, e nós fazemos este esforço porquê? Porque todas as pessoas dizem 12 km, mas isto de Coimbra ali para o Mondego é tão diferente, não é? Aqui na cidade e tal. Nós queremos ter o máximo de informação possível e para isso é muito importante uma monitorização do que é que se passa em termos do uso do território e simular uma maior resolução possível de todos estes processos. O nuclear é o setor energético mais subvencionado de sempre. O setor nuclear é um setor inviável do ponto de vista económico. Nós só temos energia nuclear barata porque os Estados subvencionam essa energia nuclear. E, direta e indiretamente.
É o único setor industrial que não tem seguros. Todos nós, se nós tivermos alguma atividade comercial ou económica, nós temos que fazer um seguro. O setor nuclear não. Porquê? Não há seguradora nenhuma que o queira fazer, não é? Porque sabe que se há um acidente, a seguradora vai-se logo embora. Quer dizer que eu, para mim, tenho dificuldade em ser, digamos, equidistante em setores económicos que têm regras muito diferentes. Eu, do ponto de vista do nuclear, nunca fui um grande partidário por esta razão. Primeiro, pela razão que eu sei que se acontece um acidente é devastador, não é? Razão ligada à sociedade como um todo. Do ponto de vista económico, acho que é injusto para a sociedade termos setores que operam de maneiras muito distintas de outros. E depois há a questão dos resíduos nucleares também, que me parece muito preocupante. Obviamente, não esqueço, não é, que o setor nuclear foi muito importante para o desenvolvimento do mundo. Que conselhos é que diria uma associação, um grupo como aquele que eu pertenço, que eu há bocado descrevi, para exigir que seja implementado assim, a nível local e regional? E gostava aqui de acrescentar que existe neste momento um plano intermunicipal nesta região, mas que tem para mim um título extremamente infeliz. É o plano intermunicipal para a adaptação às alterações climáticas. Quer dizer, eu obviamente acho positivo o plano existir, acho positivo a perspectiva ser intermunicipal, acho positivo pensar-se em fatores de adaptação, mas de facto estranho como é que adotamos um título destes, porque num plano de adaptação, nesta fase, é praticamente dizer já desistimos da mitigação. E portanto, eu perguntava a nível regional, porque a nossa perspectiva é um bocado essa, quer dizer, de fazermos a nossa parte. O que eu posso fazer aqui, acho que tenho a obrigação moral de a fazer e exigir. Por exemplo, a questão do setor energético. Infelizmente, os municípios não têm a capacidade de decidir qual é que é a política energética, mesmo que seja intermunicipal, não é? E por isso, eu acho que eles demitiram-se um pouco dessa responsabilidade por esta ordem de razões. Mas, obviamente, que eu também gostaria de que esses planos tivessem essa vertente de mitigação, porque, para mim, a educação, por exemplo, começando pela gênese de tudo, não é? A educação é fundamental. Não é? Do ponto de vista municipal, a questão da eficiência energética é fundamental. Não é? Quando nós certificamos edifícios e quando permitimos certo tipo de edificado, isto é ao nível municipal, e era muito importante que a questão da eficiência energética fosse levada muito a sério. A questão também da mobilidade não emissora, não é? E isso eu acho que, e o Coimbra também é um exemplo disso. Nós temos muitas iniciativas que são municipais, que vão no sentido certo. Nós estamos, mas sempre a correr um bocadinho atrás do prejuízo, mas todas estas iniciativas que nós temos ouvido falar são de mitigação e temos que ser justos em reconhecer. E acho que a sua associação acho que tem que, a minha opinião é que tem que forçar os agentes locais a perceberem a importância desta questão. Mas não é perceber porque isto é um problema só global, é que isto as alterações climáticas são sentidas localmente. Nós dizemos assim, a temperatura vai aumentar a 4 graus. Ok? Nós sabemos que se nós tivermos mais 4 graus do que a Suécia, para nós não é nada, nós temos muito mais do que isso, não é? Em termos médios. Aqui a questão é que os efeitos são locais e os municípios estão preocupados, e por isso é que estão a agilizar estes planos intermunicipais, porque eles sabem que vão ter que se adaptar. Mas têm um papel importante do ponto de vista da mitigação e começa na educação. Por exemplo, nas cidades de média dimensão em Portugal, temos uma área plana de coberturas muitíssimo relevante. Se os municípios fizessem como já fizemos em algumas áreas de Lisboa, não é? Por exemplo, na Faculdade de Ciências, na Universidade de Lisboa, o edificado foi todo coberto com fotovoltaico. E não foi desta nova geração. Não é? Se os municípios, os pavilhões, as bibliotecas, as escolas, tudo, se os municípios dessem um exemplo a esse nível, porque é rentável, agora, os municípios também têm que ir depois para as delegações regionais de energia, essas coisas todas, lutar para terem integração, para poderem vender à grande. Porque isso dá-lhes sustentabilidade económica adicional, não é? Professor Pedro, e em relação aos transportes, seria viável converter todos os transportes que hoje em dia temos
se movem através do petróleo, é viável transformar converter estes transportes todos em transportes elétricos? Do ponto de vista económico das empresas, dos grandes fabricantes de automóveis, em 20 anos é possível fazer essa transição. Eu acho que até é possível fazer em menos tempo. Nós já temos algumas empresas que são muito disruptivas e querem ser já são disruptivas do ponto de vista económico, do ponto de vista tecnológico, querem ser do ponto de vista económico. Por exemplo, o caso da Tesla. A Tesla já consegue fabricar carros elétricos, esta a nova geração, que são vendidos a $30.000. Já é bastante competitivo. Estão a ter prejuízo, hein? Mas começaram agora mesmo, agora é que estão a começar a dar a volta por cima. A produção deste modelo já está a dar a volta. Noutros países da Europa, colocam-se prioridades na ciência, na investigação científica. E, por exemplo, em Espanha, não é preciso ir muito longe, esta questão das alterações climáticas é considerada uma questão prioritária, há um grande investimento e até uma grande produção científica, até porque eles percebem a questão do Mediterrâneo, das secas, etc. Em Portugal, uma pessoa olha para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e não percebe aí drive nenhum. Quer dizer, não há, digamos, iniciativas especiais para estar, quando muito do Ministério do Ambiente, mas mesmo assim, de uma maneira muito escassa. Como é que vocês, investigadores nesta área, olham para o sistema científico português e sentem-se justo ou injustamente tratados? Acho que já respondeu. Mas de qualquer maneira, eu acho que esta área não é o meu trabalho. O trabalho produzido em Portugal nesta área da física da atmosfera é, digamos, de qualidade internacional. Eu diria que, a par dos espanhóis, se não melhor, nós temos muito bons investigadores nesta área. O que é que estes investigadores, se não conseguirem integrar consórcios europeus, e isso é uma luta muito difícil sempre, porque os grandes centros europeus andam a um ritmo diferente do nosso. Em vez de terem 3 pessoas ou 10 pessoas a trabalhar, têm 50 pessoas, têm milhões de financiamento. Então nós andamos sempre, digamos assim, a fazer um esforço imenso para estarmos em consórcios europeus e mundiais, porque cá, na verdade, temos sempre uma capacidade de financiamento muito baixa. Porque não são identificadas essas prioridades, não é? Porque não existe uma visão de que este tipo de trabalhos pode tocar muitos setores da nossa sociedade e ter um impacto muito negativo, mas também positivo, não é? Porque se nós percebemos a realidade em que vivemos e vamos viver, nós podemos atuar. De outra forma, somos sempre os portugueses, não seguimos o exemplo, não fizemos aquilo, devíamos ter feito. Vamos sempre a dizer, devíamos ter feito isto antes, não é? E, do ponto de vista científico, temos uma falta de percepção ainda grande de que não só a física da atmosfera, mas todos os setores que têm, digamos, a força motora do que é o ambiente, o que é o clima, não é? Nós vivemos todos aqui, não é? E a Amazónia não consegue, de forma nenhuma, contra-atuar o que são o crescimento das emissões de CO2 de origem humana. Não consegue. Portanto, elas estão a aumentar. Elas passaram dos tais 280, ali mais ou menos no percentil 95 daquela série de 800 mil anos, para 413. Por isso, do ponto de vista desse primeiro ponto que foco, é um mito. Não é? A floresta amazónica é muito importante como sumidor de CO2, mas não consegue de modo nenhum suster o crescimento de CO2 na atmosfera, em termos globais. Claro que, e já existem estudos brasileiros e internacionais, principalmente dos Estados Unidos, sobre a influência da Amazónia no clima, e ela é muito importante, porque existem uma coisa que se chamam teleconexões, em que os modos de variabilidade climática são influenciados pela Amazónia. Isso é muito relevante no nosso sistema. Por outro lado, também existem já estudos que a desflorestação que se levou a cabo nos últimos 50 anos na floresta amazónica teve já um impacto regional e mundial nessa mesma variabilidade climática, ou seja, no aumento de temperatura e também na diminuição de precipitação, por exemplo, em África. Porque existe porque nós temos um chamado jato sobre o Brasil, que vai pela América Latina para o Uruguai e que depois alimenta de umidade,
porque a floresta amazónica é um grande também, uma grande fonte de umidade para o Atlântico e que chega à África. E existem esse tipo de influências que são globais da floresta amazónica. Claro que, por último, só para esclarecer a questão, obviamente que o oceano, nós temos a grande parte da Terra que vai fazer o oceano. O oceano tem uma grande capacidade de armazenamento, tanto de energia sob a forma de calor como de CO2. É o principal componente do sistema climático de regulação da temperatura e do CO2.